Em nome do Senhor Jesus, amém? E já está meditando aí na palavra de fé, para entrar aí nessa noite abençoada. Glória a Deus, versículo 12. Vamos ver o versículo 10 em diante, amém? Versículo 10. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, os quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Aleluia. Glória a Deus. Um deles, seu próprio profeta, disse: os crentenses ou os crentes são sempre mentirosos, bestas ruins, ventre preguiçosos. Naquela época já tinha esse mimimi, falar um, chamar o outro de mentiroso. Naquela época já tinha este testemunho verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. A repreensão tem que fazer o crente ser são. Hoje, se tu tentar dar uma repreensão para um crente, ele sai da igreja falando mal do pastor, sai falando mal de todo mundo e vai para outra igreja e acabou, e fica lá mesmo. E o outro pastor já recebe, né? Porque hoje em dia está complicado. Amém? Não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Aleluia. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Os infiéis, irmão, nada é impuro, né? Nada é puro. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, reprovados para toda boa obra. Tome seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmão, Paulo ele tinha ordenado a Tito para que ficasse em Creta para poder reprimir falsos doutores e organizar a igreja, que a igreja estava embaralhada. A igreja estava igual hoje no século 21. Um embaralhado que só Deus na causa. O caminho verdadeiro tem sido contestado por muitos que são infiéis, que estão por torpe ganância, fazendo coisas que não convêm, desagradando a Deus, distorcendo o evangelho, distorcendo a palavra do Senhor, e por torpe ganância ensinando e deturpando a igreja de Cristo. E neste texto nós acabamos de ver Paulo pedindo para Tito organizar a igreja e reprimir os falsos doutores. E o mais forte que nós vemos aqui é Paulo dizendo: olha, convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina. A palavra do bispo, ela tem que ser conforme a sã doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então a palavra do bispo, ela tem que ser temperada com a doutrina, para que ele possa admoestrar com a sã doutrina e ser poderoso em obras com o Senhor, para poder convencer os contradizentes. Então a missão de Tito aqui não era fácil. A missão de Tito nesse momento, apesar de Tito só estar organizando algumas igrejas, na onde ele estava ali dominando, na onde ele estava por próprio Deus, a qual Paulo colocou ele ali como cooperador, né, como bispo, como um homem
que organizavam, supervisou praticamente, né? Mas o trabalho de Tito não era fácil, porque a igreja estava bagunçada, as igrejas estavam embaralhadas. Se naquela época o trabalho de Tito já não era fácil, imagina hoje, irmão. Hoje está pior ainda. São mais de 40 mil igrejas protestantes no Brasil, fora ao redor do mundo. E cada um praticamente falando uma língua diferente que a outra. Um embaralhado que há uma grande dificuldade. Hoje não tem como a gente sair organizando todas as igrejas, não tem. Até porque hoje em dia são muitos presidentes, tem até presidentas, né? Apóstolos, apóstolas, e por aí vai. Mas o pouquinho que nós temos para poder defender a verdade, nós temos que defender, custe o que custar. A verdade, ela é e deve ser defendida, custe o que custar. Pode custar nossa própria vida, pode custar nossa própria pele. Nós temos que defender. Por quê? Porque estes homens que estavam também na igreja de Tito, nas igrejas onde Tito estava organizando, hoje o mesmo espírito perambula, fazendo muitos se embaralharem por aí, desviando o caminho da verdade. E Paulo, ele dá uma ênfase, um alerta para Tito, para mostrar, olha, esses homens são abomináveis. Não é isso? Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para o infiel. Nada é puro para o infiel. Você tenta falar de santidade, você tenta falar de santidade com Deus, para ele o quê? Não é nada, é impuro. Você tenta falar, não, isso aqui é pecado, isso não pode. Você tenta abrir a Bíblia para o infiel, ele não tem nada a ver, que isso? Você tenta mostrar o caminho da verdade, o caminho da sã doutrina, para aquele que é infiel, ele ainda critica, ele ainda aponta. Por quê? Porque nada é puro para o infiel, para o impuro. Porque antes a sua mente, o seu entendimento, a sua consciência está contaminada, corrompida, não está perante o Senhor. Então você tenta falar até o caminho da verdade para aquele que é infiel, para aquele que é impuro, ele não aceita, mas ele contesta. Não mostra na Bíblia, mas tenta contestar. Por quê? A sua mente já está corrompida. E o pior cenário para você trabalhar hoje, irmão, imagina Tito naquela época, hoje é a mesma coisa, o pior cenário é o cenário da mente, é o campo da mente, é o campo das ideias, é muita gente corrompida, jovens, crianças, adolescentes, e a maior massa, os adultos, corrompidos no seu entendimento. E a própria Bíblia diz que a gente tem que ter cuidado com esses falsos doutores, tapar a boca, não é isso? Condenar essas falsas doutrinas que são condenadas, a doutrina verdadeira tem que ser defendida, não é isso? E o máximo hoje que a gente puder proteger o rebanho dessas falsas doutrinas, o máximo que a gente puder proteger e acercar e colocar um cerco para poder proteger a igreja contra essas falsas doutrinas, melhor, irmão. Não tem como hoje a gente fazer igual o Tito, sair falando de igreja, tentando organizar, porque antigamente a igreja era só uma. Antigamente a igreja, mesmo que uns falavam, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, mas a igreja era só uma. Um visitava o outro, era a mesma doutrina. Por mais que os falsos mestres tentavam entrar na igreja e tentavam corromper, porém a igreja era uma só. Hoje não. Hoje a igreja de um, igreja de A, igreja de B, igreja de preto, igreja de branco, igreja de amarelo, igreja de teatro, igreja sem. E tá uma confusão que só. Porém, aleluia, não tem como a gente sair tentando organizar tudo por aí. Então o que sobra para a gente? Se defender na santa doutrina, pregar a palavra e defender a verdade. E o máximo que der para a gente cercar e colocar um cerco para proteger quem está no rebanho, melhor. Porque o lobo ele vem para tentar tirar aquele que está aqui dentro, crescendo no evangelho da simplicidade, no evangelho da verdade, no evangelho da santa doutrina, e tenta levar para o evangelho de porta larga, para o evangelho que pode tudo, para o evangelho de Mamon, que fala que tem que ter vários bens na terra, que se você não tiver bens na terra, Deus está te amaldiçoando, Deus não está contigo, entre outras coisas mais. Então, irmãos, hoje não tem como
Se antigamente estava complicado, imagina hoje, século 21, fim dos tempos. E Paulo ele ainda alerta dizendo, sua mente está contaminada. Versículo 16, confessam que conhecem a Deus. Eles falam de Deus. Eles adoram o Senhor. Eles cantam, eles louvam até o nome do Senhor. Confessa com a boca, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou servo do Senhor. Mas negam-no. Nega o Senhor com o quê? Com as obras, com o seu jeito de viver, com as suas atitudes, sendo abomináveis e desobedientes e reprovado para toda boa obra. Confessa que conhece a Deus, confessa que são crentes, mas as suas obras, as suas atitudes, o torna abominável perante Deus. As suas obras, as suas atitudes, os tornam abomináveis. E por essas obras, dá para a gente identificar quem são eles, pelas obras. Você conhece o falso profeta, você conhece a falsa igreja, o falso evangelho, pelas obras, pelas atitudes, pelos frutos. Confessa que conhece a Deus, mas tatua o corpo todo de tatuagem. Confessa que conhece a Deus, mas coloca piercing, brinco, fala que não tem nada a ver, alargador. Confessa que conhece a Deus, mas está agarrado com o mundo e não consegue largar o mundo. Confessa que conhece a Deus, mas está de mão dadas e abraçados com o mundo. Foi falado aqui, a noiva que era para estar esperando o noivo, de forma virgem, imaculada, pura, sem se contaminar, está de mão dada com um amante chamado mundo, Satanás. Porque ama as coisas do mundo. E quem ama o mundo e o que no mundo há, o amor do Pai não está nele. Efésios capítulo 4, versículo 17 diz, digo, porém, para que não andais como andam os outros gentios, na vaidade de seus sentidos, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus. Hoje em dia, o crente está andando com o entendimento todo entenebrecido, irmão. Como se fosse o mundo. Mas sendo que a Bíblia inteiramente manda a gente andar como se junto a Deus, como se fosse apaixonados, separados do mundo, santificados, com a mente limpa, com a consciência voltada para o Senhor, não com a consciência no mundo. A nossa ideia, o nosso campo, a nossa mente é aqui que gera o proceder da vida do cristão para a vida toda. Uma vez que Satanás consegue mudar a sua mente, ele muda o seu jeito, ele muda o seu comportamento, ele muda a sua vida. Só mudando a mente, a ideia. Uma certa vez, irmão, foi feito um estudo e apontaram-se um dado aí. Numa faculdade muito famosa, entravam-se lá jovens muçulmanos para poder estudar na faculdade. Chegava lá na faculdade, estudava na faculdade, passava 1, 2, 3, 5 anos estudando na faculdade. Alguns até 10 anos estudando. Já pensou? 10 anos estudando na faculdade. Ele entrava muçulmano e saía muçulmano. Espírita. Entrava espírita para estudar na faculdade. Passava 2, 3, 4, 10 anos estudando na faculdade. Ele entrava espírita e saía espírita. Ateu. Entrava para poder estudar na faculdade. Passava 1, 2, 3, 10 anos estudando na faculdade. Ele entrava ateu e saía ateu. Agora os crentes, quando chegava na faculdade, entrava na faculdade como crente. Passava 1, 2, 3 meses. Já estava com a mente corrompida, já não era mais crente, já estava falando mal de pastor, mal de pai, de família, com a mente totalmente deturpada e virada, desistindo da sua fé. Por quê?
a ideia, o campo, a mente. Uma vez que você entra no seu habitat e está sem o capacete da salvação, irmão, Satanás ele não está preocupado com as outras. Ele está preocupado com você, cristão, com você, crente. Então ele vai te atacar na tua mente. Uma vez que você anda sem o capacete da salvação, está com a mente desprotegida. E aí tudo que Satanás, que o inimigo coloca para poder corromper e entenebrecer a tua mente, ele vai colocar. Quando vê tu não é crente mais, já não está mais com vontade de ir na igreja, já não gosta mais de cantar, já não gosta mais de pregar, fala que pastor é tudo ladrão. Quando vê está praguejando, igreja, pastor, e fica difícil. É o campo da mente. Mas eu creio, irmão, nessa noite, irmão, eu creio que ainda tem a geração de Daniel, que por mais que é levado perante o rei na Babilônia, por mais que é levado perante a Babilônia, não corromperá a sua mente. Geração de Daniel, irmão, Deus quer a geração verdadeira, que por mais que o mundo tenta corromper, ainda mais hoje no século 21, irmão. Ainda mais hoje no século 21, por mais que o mundo tenta corromper, por mais que Satanás tenta corromper, ele não vai deixar se levar pela sua mente, pelos encantos de Babilônia, e não vai deixar corromper a sua mente. Por isso que você tem que se revestir. Hebreus capítulo 10, não é isso que a Bíblia diz? Hebreus capítulo 10, versículo 22. Chegai-vos, pois, com inteira certeza de fé, não é isso? Com o corpo lavado com água limpa e com o coração purificado da má consciência. Eu tenho certeza nessa noite, eu oro a Deus nessa noite, para que pessoas que estão aqui, as crianças que estão aqui, que elas cresçam com o capacete da salvação e não seja levado por qualquer vento de doutrina, falso lobo que possa se implantar aqui. Naquela época, Tito estava com uma missão enorme. E hoje nós temos essa missão também. Fechar a porta para o falso evangelho e para os falsos doutores. Fechar a porta para o falso evangelho. Cercar o rebanho, botar uma cerca. Proteger as ovelhas. Ensinar o caminho da verdade. E no espírito pedir ao Senhor, Senhor, reveste das armaduras, do capacete, para nenhum vento, para nenhuma ladainha de Satanás convencer e levar essas crianças, esse jovem para o mundo afora. Por isso que nós vamos demonstrar e andar com a doutrina e perseverar até o fim. E aí ele complementa: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. A igreja vai continuar pregando a doutrina até Jesus voltar. A igreja vai continuar pregando a sã doutrina até Jesus voltar. Posso ficar com 3, com 4 pessoas aqui dentro, mas nós vamos pregar a santa doutrina até Jesus voltar. Aleluia! Quantos amam a sã doutrina aqui nessa noite? Quantos amam a sã doutrina nessa noite? Glória a Deus. Fique de pé então nessa noite em nome de Jesus.